O ensino da matemática nos vários níveis de ensino tem sido motivo que suscitam vários debates sobre o aproveitamento dos alunos e as metodologias que os professores usam para proporcionar a aprendizagem significativa. É com este propósito que o Gabinete Provincial de Educação em Malange está a realizar esse workshop que visa capacitar os professores em matérias de metodologias inovadoras e eficazes para proporcionar a aprendizagem significativa. Convidamos assim para nos acompanhar neste workshop que promete ser tão interessante. Com este workshop pretendemos atingir os seguintes objetivos. O objetivo geral é capacitar professores para o uso de metodologias inovadoras no ensino da matemática, tornando as aulas mais dinâmicas e eficazes. O êxito e o sucesso dos nossos estudantes depende, em grande parte, da forma como lhes apresentamos a disciplina de matemática. Gostaria de felicitar e agradecer a disponibilidade dos nossos preletores e painelistas que se juntam a nós neste evento para juntos discutirmos e descobrirmos os melhores caminhos no âmbito da pedagogia e da didática tendentes à promoção de uma aprendizagem cada vez mais significativa dos estudantes rumo ao sucesso no processo de ensino-aprendizagem da matemática. E é com estas palavras que, em nome do excelentíssimo Dr. Manuel Neto Matos Osório, diretor do Gabinete Provincial da Educação, que declaro oficialmente aberto o workshop sobre práticas inovadoras no ensino da matemática. A matemática vive conosco desde que nós nos conhecemos como pessoas. E os antigos já utilizavam a matemática. E, neste sentido, apesar de que na altura não chamavam de matemática, mas ainda assim já se utilizava a matemática, como já ouvimos e muito bem, a matemática está na nossa vivência todos os dias. Por exemplo, antigamente, para se fazer contagem, os antigos pastores, para fazerem contagem ou controle do seu pasto, do seu rebanho, eles utilizavam pedras e eles utilizavam as pedras para contarem os animais que saíam do rebanho. E então, à medida que eles fossem contando as pedras, contavam o número de animais que saía. No regresso, à medida que cada animal entrasse, então eles voltavam a contar as pedras para ver se estavam todos os animais ali. Então, estas pedras, que em latim se chama cálculos, foi ali onde surgiu então um dos princípios da matemática, que é o cálculo. A eficácia no processo de ensino-aprendizagem da matemática tem dependência proporcional e direta com os resultados. Ou seja, e aqui começa a provocação. Na pedagogia tradicional, como se suele dizer, tudo que tem que ver com o sucesso ou insucesso escolar tinha que ver com o aluno. Todos os demais fatores, quer endógenos, quer exógenos, eram desprezados, ou primeiro desprezíveis para serem desprezados. Odiernamente, com a visão atual que temos do processo, com as metamorfoses sociais, com a sociedade que se transforma rapidamente, esta visão é míope, é minúscula, é simplista do processo. Portanto, há vários fatores que intervêm para que o aluno tenha ou sucesso ou insucesso escolar. E depois, o que é essencial nesta abordagem são as três componentes fundamentais no ensino da matemática: conceptualização, manipulação e aplicação. Ou seja, tanto quanto possível, o professor deve conseguir, para qualquer conteúdo matemático, convindo criar uma aprendizagem significativa. Nós estamos sempre a falar de aprendizagem significativa, isso pode depois parecer um clichê. A aprendizagem significativa deriva da teoria de David Ausubel, em que os conhecimentos novos devem ter relação com a estrutura cognitiva do aluno, com os conhecimentos prévios do aluno, de forma a que a aprendizagem
se transforma numa metamorfose. Quer dizer, o aluno que aprendeu, de acordo com André Giordano, deve transformar-se, não? Deve ter outra visão do mundo. Esta aqui é a aprendizagem significativa. No ensino primário, devemos transmitir nos eixos temáticos 5 aspectos considerados, que têm a ver com o pensamento algébrico, números e operações, geometria, grandezas e medidas e estatística. Nenhum aluno pode sair do ensino primário sem pegar esses eixos. Nem que o ano letivo fosse reduzido a uma semana, deverá ser necessário que se pega cada um desses eixos e entregar alguma coisa ao aluno. Com esses eixos apresentados, o que se espera alcançar do aluno? Espera-se desenvolvimento de algumas habilidades. E as habilidades estão aí expostas. A habilidade de cálculo, representação, construção e raciocínio lógico. Ao sair do ensino primário, o estudante ou o aluno deve estar capacitado para calcular, para representar, para construir e para ter também o raciocínio lógico. Aí já conhecimentos que não são do mundo prático, mas do mundo abstrato. Alguns estudantes ou algumas crianças atingem a cardinalidade muito mais tarde. Mesmo em nossas casas conseguimos dar conta quando é que uma criança já está a contar, quando já consegue relacionar. Uns atingem a cardinalidade com uma idade um pouquinho mais avançada. E de todos os distúrbios de aprendizagem, dislexia, disgrafia, descalculia, disprasia e disfasia, nós nos concentramos concretamente na descalculia que já foi apresentada. Em forma síntese, descalculia é dificuldade no raciocínio matemático. Criança com dificuldade no senso numérico, no cálculo e na fixação de regras. Quem tem dificuldade de fixar regras, dificuldade de cálculo e dificuldade do senso numérico, aí com mais estudos pode-se perceber então se há alguma possibilidade de descalculia ou não. Mas como falamos novamente, o problema de descalculia pode estar associado a outros também da escrita. Existem estudantes que falam bem o número, mas ao escrever, escrevem de forma virada. Aqueles também podem ser identificados com esses aspectos. E muitas vezes nós acabamos estragando a vida acadêmica dos estudantes por não perceber as questões de dificuldade. Existem tarefas que para nós parecem ser simples, para uma idade apropriada, mas quem tem problema de descalculia, uma tarefa simples pode parecer uma tarefa muito complexa. Só que, Tumba, de facto, nós estamos também preocupados. Eu subscrevo a ideia segundo a qual matemática e língua portuguesa são essenciais. Por quê? Porque quem tem competências em língua portuguesa acaba tendo outras demais competências e quem tem em matemática reforça o pensamento lógico. Nós temos que perceber com o professor Jorge Rio Cardoso, na sua obra O Professor do Futuro, que o professor de matemática não ensina para o indivíduo saber de matemática como fim último, mas para ser um bom cidadão, aquele que pensa sobre si, compreende o mundo. O professor de língua portuguesa, a mesma coisa. E dificuldades, um estudo, dificuldades na maestria do código escrito, de duas autoras que eu gosto muito. Dificuldades em língua portuguesa, que são dificuldades de interpretação, dificuldades de leitura, vão dar aso a dificuldades na área da matemática. Então, há no fundo uma relação entre as várias áreas do conhecimento e temos principalmente estas duas. Nós, Gabinete Provincial da Educação, desde 2021, implementamos os seminários especializados. E com os coordenadores das zonas de influência pedagógica, já dissemos, temos que inovar a ISIP. Temos que inovar. ISIP não é um lugar para ir falar das vidas alheias. Nem é um lugar para ir perguntar onde parou um certo conteúdo. A ZIP é um lugar de excelência para se desenvolver uma das etapas da formação de professores. A formação de professores não começa nem termina na escola. E aquilo que se dá na escola chama-se tecnicamente formação inicial. A formação começa antes, porque primeiro se forma como cidadão e transcende a escola, porque o ciclo de vida do conhecimento também, o conhecimento nasce e pode se tornar obsoleto. Manuel dos Santos, vemos que é um dos participantes que está ativamente atento neste workshop que está a ser realizado sobre metodologias ativas para o ensino da matemática. As discussões estão a ser interessantes? Muitíssimo.
Daqui para frente, os professores devem estar munidos de metodologia ativa para a aprendizagem significativa da matemática. Certo, com toda certeza, porque não precisamos ficar presos naquilo que, por exemplo, é a essência que fala, por exemplo, sobre métodos tradicionais. Os professores hoje em dia devem pautar por uma ação mais inovadora e conseguir manipular e chegar ao nível daquilo que são, nesse caso, né, encarar o contexto atual, ou seja, levarmos o aluno até a realidade em que nós nos encontramos. Foi dito que os professores muitas vezes culpabilizam o fracasso no ensino da matemática simplesmente aos estudantes ou aos alunos. Mas um dos preleitores deixou claro que isto é uma prática da pedagogia tradicional. Que notas é que pode dar quanto a isto? Bom, na minha humilde e sensata opinião, eu não traria aqui, ou seja, não culparia nenhum dos elementos, nem o professor, nem de fato o estudante. Na verdade, existem muitos fatores que podem influenciar no não aprendizado ou se calhar pode influenciar se calhar naquilo que os estudantes ou a sociedade encara como a matemática como bicho de sete cabeças, como se disse muito bem aí no workshop, para que os estudantes ou a sociedade encara a matemática como difícil. Ou seja, o professor e o aluno só são dois elementos que estão num processo que chamamos de processo de ensino e aprendizagem. E é concebível que, na sua essência, a matemática nós temos encarado como difícil em função da sua forma de se apresentar. Ou seja, às vezes não conseguimos encontrar. Vimos que o workshop está a decorrer desde o período da manhã, tal como planejado. Gostaria de dizer se as expectativas que foram levantadas, principalmente para o grupo-alvo, está a ser alcançado? Sim, realmente estão a ser alcançados, porque tivemos um número considerável de gestores escolares e professores, como também alguns estudantes. Realmente sim, estão a ser alcançados. A expectativa que se levantou, acha que é um grande passo para cimentar daqui para diante as metodologias ativas para o ensino da matemática nas escolas? Sim, acredito que sim. Tal como o Dr. Manuel Kediaka já fez a referência, nós precisamos de andar de mãos dadas, não é? E não a solo. Então, este workshop traz para nós grandes expectativas naquilo que são o combate das dificuldades que têm se verificado a nível das escolas do ensino da matemática. Cimentou-se aqui um grande passo para que a aprendizagem significativa do ensino da matemática seja um facto. Exatamente. E está já agora de parabéns à Direção Provincial da Educação pela realização desse workshop. Na verdade, os professores de matemática, os profissionais da matemática precisavam deste incentivo, precisavam desta provocação para podermos olhar matemática, ver matemática, pensar matemática e estimular a matemática na nossa província. Às vezes os professores têm a tendência de simplesmente encorajar os estudantes a aprenderem, mas muitas vezes o aprendizado está relacionado com problemas do fórum mental. Falou-se da descalculia. Que notas é que nos pode dar quanto a isso? Exatamente. Aqui foram apresentados vários temas e todos eles muito pertinentes e muito desafiantes para o ensino da matemática. Os professores precisam rever os seus métodos, os professores precisam ser criativos para termos alunos que possam corresponder com as expectativas. A descalculia ela já tem sido vista a partir desde o ensino primário, e então o professor precisa de um olhar atento os sinais da descalculia, porque nós não podemos rotular uma criança como descalcúlica logo à primeira, mas nós precisamos olhar para os sinais e podermos direcionar cada estudante e, em algumas vezes, até evitar ou prevenir mesmo a descalculia. Helena, vimos que está a acompanhar o workshop desde o período da manhã, desta manhã, não é?
Não há dúvidas de que os professores desempenham um papel decisivo para o ensino da matemática e a hesitação dos estudantes pelo estigma que têm, não é, de aprenderem a matemática. Não, não há dúvida. Mas a questão que eu trouxe em abordagem, uma das questões que se trouxe em abordagem também, as práticas inovadoras de ensino da matemática, é exatamente desconstruir a ideia de que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Porque, tal como se diz ensino da matemática, ensino e aprendizagem, ensinar e aprender, há um aspecto muito importante que se deve ter em conta, que é a motivação. A motivação ela pode ser extrínseca, mas também existe a motivação intrínseca. Então, dentro da motivação intrínseca, se o estudante já pensa em 7 cabeças da matemática, aí já cria-se o primeiro obstáculo para a aprendizagem significativa da matemática. E vimos que às vezes os professores querem obrigar um aluno a aprender, mas sem ter os requisitos básicos, por exemplo, a identificação da questão da descalculia. Certo, ainda é uma situação que se precisa aprofundar. Claro que eventos como este workshop trazem a realidade de algumas situações desconhecidas no quadro docente. Então já é pelo menos uma forma de despertar os professores, que muitas vezes a dificuldade que os estudantes apresentam, principalmente na primeira infância, deve-se não a preguiça ou desleixo do próprio estudante, mas pode estar ligado em situações como descalculia. Qual é o apelo que deixa aos teus colegas que não estão aqui no workshop, sendo que esse workshop foi com um número limitado? A Sociência é uma via que podem ter acesso através dos vídeos, acompanhando a página no Facebook, fazer contato com o Gabinete Provincial da Educação através do Departamento da Educação e Ensino, e também criar-se situações de debate, não só em workshops, mas também como nas IPs, que é feita de forma regular. Vemos que está a participar deste workshop desde o período da manhã. Não há dúvidas de que o professor desempenha um papel decisivo para o ensino e na colmatação do estigma que se tem para o ensino da matemática. É isto, sim. Está a ser proveitoso. Se tem dito que a matemática é bicho de 7 cabeças e afinal não é realidade. Com entrega e dedicação de cada um pode-se ultrapassar isto e é proveitoso, sim. Os professores têm que começar a usar metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, tal como vimos ao longo desse workshop. É isto, sim, com o uso das metodologias ativas no ensino da matemática, o resto se ultrapassa. Afinal, não vale a pena estar a culpabilizar simplesmente os alunos. Os professores também desempenham um papel importante nisto. É isso, desempenham um papel importante para fazer com que cative os meninos a gostarem da matemática e então ultrapassar-se isto que tem se pensado. Quais são as notas que podemos tirar no fim deste workshop sobre o papel decisivo que o professor desempenha para que se evite a fobia no aprendizado da matemática? Bom, na verdade o workshop sobre o ensino da matemática surge para nós como uma oportunidade muito inovadora para refletirmos a nível da própria aprendizagem da matemática a nível da nossa província. Existem muitas dificuldades que os professores vivenciam em sala de aulas que, se não forem compartilhadas, dificilmente encontraremos soluções. Nós conseguimos debater vários aspectos que saíram como notas graciosas que poderão surgir para conseguirmos então produzir mais materiais que facilitam ao professor na sua prática docente. Recentemente o Dr. Kidiaka fez o lançamento da sua obra sobre metodologias ativas. Mais do que aprendermos o que são metodologias ativas, é necessário migrar do conhecimento que está nos livros para a prática na sala de aula. Na verdade, este é o objetivo. Felizmente, o livro foi muito bem aceito pela comunidade docente em Malange e, mais do que ler, é aplicar. Nós pretendemos fazer o levantamento de como está a ser consumido o livro em Malange. Existem muitas técnicas de ensino apropriadas
que foram implementadas no livro, muitas atividades, muitas propostas, que se forem realmente bem aplicadas, podem crer que nós veremos a educação em Malães a ser mudada. Os professores desempenham um papel fundamental nesse processo de diminuição de fobia que os alunos têm no ensino da própria disciplina de matemática. Realmente. O próprio nome atribuído de bicho de 7 cabeças, na verdade, surge pela questão da fragilidade que temos no ensino. Se encontramos professores, selecionamos com métodos apropriados, utilizando estratégias apropriadas, será muito mais fácil vencer essa fobia que os alunos têm em relação à própria matemática. Um apelo aos que participaram deste workshop. Quais são o apelo que eles devem levar para casa? Daqui é o conhecimento, na verdade. Bom, o apelo para todos os professores é colocar a mão na massa para dinamizar as aulas. Nós debatemos 3 temas suficientes e cada um dos preleitores foi capaz de transmitir aquilo que é necessário. Se os professores dinamizarem as aulas com aqueles procedimentos, podemos ver então resultados satisfatórios. Domingos, que notas é que nos pode dar do workshop que está a ser realizado, que tem como finalidade discutir as questões do aperfeiçoamento dos professores no que diz respeito à aprendizagem significativa da matemática? Quais são as notas que nos pode dar? Bem, as notas são positivas. Os preletores fizeram uma apresentação brilhante e deste encontro podemos sair mais enriquecidos, mais engrandecidos sobre as metodologias ativas no ensino da matemática. Essas metodologias, penso que todo e qualquer professor deveria optar por mesma, porque são metodologias que tornam as aulas mais interativas, que tornam as aulas mais atrativas e que todo e qualquer professor devia optar por essas metodologias. Daqui para frente, os professores terão um caminho diferenciado a trilhar, principalmente na questão do estigma que os alunos têm para com o ensino da matemática e a aprendizagem. Efetivamente, o mito que a sociedade tem sobre, ou quando afirmam de que a matemática é um bicho de 7 cabeças, creio que com este encontro, com este workshop, esse estigma que a sociedade tem sobre esta temática, ou sobre a afirmação de que a matemática é um bicho de 7 cabeças, creio que passará a ser minimizada. Foi feita uma abordagem a respeito do problema da descalculia. Muitas vezes os professores, antes de identificar, persistem em ensinar ou ainda criar uma narrativa de que o aluno não tem capacidade para aprender, mas vimos que muitas vezes o aprendizado está relacionado com muitos problemas do fórum psicológico. Exatamente. Não só do fórum psicológico, assim como também do fórum biológico e o meio ambiente em si. Pena que este encontro não foi extensivo a todas as escolas de Malães. Vamos fazer um apelo ao Gabinete Profissional da Educação que os outros colegas que não foram contemplados nesta primeira fase possam fazê-lo brevemente, porque este encontro foi muito proveitoso. Estamos com o Dr. Quiluães, gostaríamos de tirar algumas notas. Sente-se que os objetivos deste workshop foram alcançados? De facto, foram alcançados porque nós tivemos os temas bem apresentados e o público-alvo ovacionou os preletores. Os preletores relacionaram a teoria com a prática, trouxeram exemplos concretos da experiência docente. Estamos convictos de que todos quantos participaram neste workshop saem daqui renovados para inovar no ensino da matemática. Tivemos também uma mesa redonda com um debate muito aceso, quer em torno da teoria matemática, quer em torno de algumas situações didáticas que acontecem na prática docente. E enquanto fomos debatendo, fomos também entregando ao público algumas vias de solução para aqueles problemas que de facto entravam o ensino da matemática e acabam sendo reflexos para que muita gente olhe para esta área linda do conhecimento como um bicho de 7 cabeças. Nós queremos, tal como sugerimos a todos os presentes, que, enquanto professores, devemos compreender primeiro a estrutura epistemológica da matemática, compreender as diferentes variáveis
que concorrem e que condicionam o processo de ensino-aprendizagem para efetivamente termos uma prática docente que seja eficiente e eficaz. Eficiente e eficaz no sentido de usarmos metodologias e recursos consentâneos ao próprio processo e que vão ao encontro das formas de aprender dos nossos estudantes, e eficaz para que obtenhamos resultados, e só teremos resultados, o nosso trabalho só será eficaz se efetivamente dele derivarem os resultados que se traduzem na aprendizagem significativa dos nossos alunos. Cimentou-se aqui um papel muito fundamental, e sobretudo na função do professor. O professor é uma figura que tem um papel decisivo nesse processo. Sem dúvidas. É claro que quando olhamos para o processo como um todo, nós temos que olhar para as partes e como é que elas se relacionam no sistema. E aqui há a responsabilidade do professor, a responsabilidade do aluno, a responsabilidade do professor não só em conhecer os alunos e em respeitar o ritmo de aprendizagem destes, mas em estruturar da melhor forma os conhecimentos na área da matemática que estejam em sintonia com as experiências e os conhecimentos prévios dos nossos alunos. Portanto, em torno destes aspectos, penso que tivemos um debate bem conseguido e nós ficaremos mais satisfeitos se efetivamente, quando formos a supervisionar as instituições escolares, encontrarmos alguns testemunhos, quer dos alunos, quer dos professores, em relação à matemática, olhando para ela não mais como um bicho de 7 cabeças, mas como um animal de estimação.